Deusas, os mistérios do divino feminino, por Joseph Campbell. Tradução de Tônia Van Acker, editora Palas Athena, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível fazer como José e nos comprar livros pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornar-se membro. Tornando-se um membro, você contribuirá com uma mensalidade. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês e podem ser canceladas a qualquer momento. Há ainda outros valores além desse, é claro. Então, o valor é opcional, em termos de que você escolhe qual que melhor cabe, qual que melhor convém, e podendo, querendo e devendo, você poderá, assim, de alguma dessas formas, contribuir para com o canal. Contribuir para com a sua permanência, perpetuidade, melhoramento, etc. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. E eu desejo a todos uma boa escuta. Lembro, mais uma vez, que este livro é cheio de ilustrações. Vale realmente a pena tê-lo em mãos. Vamos para o capítulo 7º. Mistérios da Transformação. A deusa do passado e do futuro. Procurei mostrar algo do passado histórico e das principais linhas de interação entre a tradição dominante da deusa-mãe no período de 7.000 a 3.500 a.C., bem como do influxo dos povos indo-europeus por volta de 4.000 a.C., e com eles a chegada de uma visão de mundo mitológica totalmente oposta. Não me detive muito na descrição da mitologia indo-europeia. É preciso reconstruí-la através de métodos comparativos, contrapondo a tradição europeia com a asiática, a tradição grega versus a tradição védica da Índia, e assim por diante. Quando um povo agrário se fixa em dada região, como era o caso das tradições da deusa-mãe, a devoção pode ser dirigida a objetos específicos, determinada árvore, lago, pedra ou lugar. Porém, quando o povo é nômade, como eram os povos guerreiros semitas e arianos, o foco do culto recai sobre aquilo que está em todo lugar. O céu que tudo cobre, a terra que se estende debaixo de todos, o vento, a lua, o sol.
Os altares são portáteis e podem ser armados aqui e acolá, em todo lugar. O próprio altar assume formas simbólicas, sugerindo uma orientação cósmica. As deidades não são como aquelas dos povos que cultivam a terra e cultuam a deusa-mãe, que nascem, amadurecem, morrem e ressurgem dos mortos. Ao contrário, são deidades universais e presenças perenes. O passado dos nômades remonta aos povos caçadores, e para estes, o principal contato com o mundo mitológico era feito pelo mantenedor primário da tradição, o xamã. O xamã é alguém que passou por uma transformação psicológica de si mesmo, uma experiência que poderíamos chamar de dissociação esquizofrênica. O xamã desceu à esfera do inconsciente profundo, encontrou as deidades e voltou, de modo que ele ou ela traz consigo uma espécie de autenticidade. Além disso, as deidades às quais os xamãs são devotados são seus próprios familiares. São os que lhes veem em sonhos e visões. Nas culturas dos povos caçadores, mais especificamente dos índios caçadores norte-americanos, o princípio da visão é democratizado e permite que qualquer um tenha uma visão. Sabemos que em muitas tribos, quando chega a hora de os meninos passarem por uma experiência de iniciação, eles são enviados a lugares perigosos, em regiões selvagens, para jejuar por 4 dias ou mais. Durante esse jejum, eles têm visões que lhes comunicam o trabalho que escolherão. Serão grandes curadores? Já adulto, se um homem sente que seu poder está falhando, ele pode sair e jejuar novamente. Portanto, há uma espécie de experiência pessoal fundamental nesse mundo da cultura dos caçadores. Enquanto isso, no mundo dos agricultores, normalmente as deidades veneradas são aquelas próprias do povoado, onde encontramos sacerdotes e sacerdotisas que se dedicam ao culto das deidades. Quando acontece um encontro desses dois povos, como de fato ocorreu durante as invasões indo-europeias e semitas que descrevi, esses dois princípios passam a atuar através de seu mútuo relacionamento. Ao longo de todos os meus anos de pesquisa, as visões mais abrangentes acerca da ordem mitológica da história da humanidade que encontrei estão na obra de Léo Frobenius. Quem quiser saber algo sobre a autêntica apreensão direta quanto à história mitológica, deve voltar-se para o Paideuma ou Monumenta Terrarum, os monumentos do mundo. Sua grande descoberta em relação a esses dois vastos campos culturais foi esta: a experiência pedagógica dominante para os povos caçadores são os animais e o mundo animal. Nesse contexto, as pessoas se debatem o tempo todo com o problema de matar animais e adquirem o terror e o medo de uma vingança dos animais, do mal-olhado. Isso, por sua vez, dá ensejo a um sistema de ritos nos quais a ideia central é uma aliança entre a sociedade humana e a sociedade animal. Aliança que tem por foco o principal animal que serve de alimento. O mundo animal se oferece voluntariamente ao caçador com a compreensão de que serão realizados rituais para devolver a vida à sua origem, para que o animal possa retornar. Temos, portanto, a ideia de um acordo e aliança entre os dois mundos. Trata-se de uma mitologia muito bela. Por outro lado, quando nos voltamos para as populações em torno da zona equatorial, a principal experiência pedagógica é a do mundo vegetal, no qual temos o plantio da semente na terra, depois o renascimento e o desenvolvimento de uma nova planta. Nesse caso, o tema principal é a morte e a ressurreição, e é nessa esfera que predomina o sacrifício humano. Não se vê sacrifício humano significativo no âmbito dos caçadores, pois eles já precisam matar muito, e a sua vivência da culpa por matar os envolve em ritos de penitência e compensação em relação ao mundo animal. No caso dos povos equatoriais, encontramos a ideia de morte como fonte da vida, daí vem sua atmosfera trágica. Ao contemplar o mundo vegetal, vemos as folhas apodrecer, os galhos secos em decomposição na floresta e, a partir deles, nascer os brotos novos. Assim, com base nesta ideia de que a vida surge da morte, chega-se à conclusão de que, para aumentar a vida, é preciso incrementar a morte. Temos, portanto, um verdadeiro frenesi de sacrifícios humanos por toda a gloriosa tradição matriarcal.
Tendemos a pensar na terna deusa mãe, mas é preciso lembrar-se dela com seus machados em Creta, por exemplo. Na sua forma mais pura, o sistema matrilinear existiu na Europa aproximadamente 7.000 a 3.500 a.C., quando chegaram os povos guerreiros a partir do quarto milênio a.C., até atingir o pleno domínio no continente durante o terceiro milênio a.C. Justamente nessa época, os semitas partiam de sua terra natal, no deserto sírio-árabe, para o Oriente Próximo, indo em duas direções. Seguiram para o leste, entrando na Mesopotâmia, e para o oeste, para a região de Canaã. Houve então um abalroamento de dois povos muito diferentes. E se quisermos imaginar como foi viver em uma dessas cidadezinhas naqueles tempos, basta ler a história de Jacó e seus 12 filhos, que invadiram Siquém. Os habitantes viam uma nuvem de poeira no horizonte. Seria uma tempestade de areia ou um bando de beduínos chegando? Se fossem beduínos, na manhã seguinte não haveria ninguém vivo no povoado. Na época em que esses dois mundos se encontraram, as populações passaram por tempos terríveis. O impulso da antiga tradição matrilinear sobreviveu em Creta e na região do Mar Egeu, como se pode constatar pelas belas esculturas de mármore da deusa-mãe deixadas pelo elegante mundo cretense. Tudo acabou com a explosão vulcânica de Santorini, por volta de 1500 a.C. Desse período em diante, o sistema micênico, de orientação masculina, passou a dominar, muito embora já tivesse absorvido a contribuição feminina. Portanto, a produção das belas estátuas da deusa-mãe continuou naquela região. Posteriormente, em torno de 1200 a.C., houve a invasão final de uma tribo de indo-europeus do norte, os dórios, que chegaram com o ferro e obtiveram uma vitória esmagadora na mesma ocasião daquela de Troia. Trata-se da mesma época em que os bardos celebravam os grandes feitos heróicos que foram, por fim, todos reunidos pela tradição homérica. A Ilíada e a Odisseia levantam o problema do conflito entre essas duas tradições, a matrilinear e aquela de orientação masculina, durante o período clássico. É forçoso pensar os épicos homéricos em três fases principais. A primeira, das tradições orais dos bardos. Em seguida, a reunião dos épicos por alguém, a quem chamamos de Homero, durante os séculos VIII e VII a.C. E, por fim, temos Pisístrato em Atenas, no século VI a.C., que deliberadamente institui um programa para arquitetar uma mitologia ateniense. Assim emerge a mitologia clássica desenraizada e literária, que chegou aos nossos dias através das peças e poemas. Os épicos foram refinados nessa época. Todas as cruezas mais primitivas foram eliminadas. Por exemplo, não vemos Aquiles arrastando Heitor vivo ao redor de Troia. Nos clássicos, Heitor já está morto. Nos épicos temos também os dois tipos de escudo, os dois tipos de batalha, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, lado a lado. Esses épicos se tornaram, em certo sentido, os textos base precursores de uma ética urbana mais refinada que veio a seguir. Por fim, a Odisseia mostra sinais da nova emergência do princípio feminino. No Oriente Próximo e Egito, durante períodos equivalentes, temos o culto à morte e à ressurreição, o sepultamento de cortes inteiras e a grandiosa história de Osíris. Agora chegamos aos cultos de mistério, os mistérios de Eleusis, os mistérios de Dionísio e os mistérios órficos, e ao início da tradução de tudo isso para a nova terminologia do culto cristão. Nessa tradução, o tema principal das religiões de mistério é a morte do antigo e o nascimento do novo. Na versão alquímica, é o processo de criar ouro a partir de matéria grosseira. É este mesmo tema que floresce no cristianismo como o nascimento virginal, o surgimento da vida espiritual no animal humano. A temática mostra como todo o nosso foco e concentração podem ser levados das preocupações básicas e exclusivas da nossa existência animal
para o despertar de um senso de objetivo espiritual para a nossa vida, sendo que o aspecto animal da nossa vida deve oferecer suporte a essa empreitada, ao invés de frustrá-la. Creio que São Paulo, que era judeu e escreveu suas epístolas em grego, foi pego entre as duas tradições, o severo monoteísmo judaico e o politeísmo sincrético da tradição grega. Subitamente, diante da crucificação, da morte daquele jovem rabino profético e líder carismático, ele viu o símbolo do assassinato e da morte de um salvador do mistério. Com essa mudança de perspectiva, a queda no Jardim do Éden tornou-se a queda em Maia, para dentro da esfera dos pares de opostos ilusórios e das chibatadas e vilipêndios da vida fenomênica normal. A cruz é agora a segunda árvore no Jardim do Éden, a árvore da imortalidade, e o próprio Cristo é o fruto da vida eterna. A árvore da imortalidade é exatamente a árvore Bodhi, a árvore sob a qual o Buda se sentou, e, portanto, a imagem do Buda e a imagem de Cristo se equivalem. Nos primeiros séculos do cristianismo havia considerável conflito quanto à natureza da religião cristã, conflito que ainda persiste de modo implícito em toda a tradição. Era o cristianismo uma simples variante do tema dos cultos de mistério ou era algo muito especial, uma vertente totalmente nova? Gostaria de mostrar que as mitologias dos mistérios serviram como prelúdio à mitologia básica do cristianismo. Além disso, a figura de Orfeu e a tradição órfica desempenharam um papel preponderante na formação da mitologia cristã. As imagens órficas são a base para as imagens cristãs, e a mitologia do cristianismo está bem mais enraizada nessa religião clássica de mistério do que no Antigo Testamento. Esse foi outro amplo conflito durante os 4 primeiros séculos da cristandade. Seria ela uma religião totalmente nova que deveria consequentemente romper com o Antigo Testamento? Ou seria uma realização das promessas do Antigo Testamento? Ao folhear uma Bíblia cristã nos dias de hoje, encontramos no rodapé uma série de notas com referências cruzadas que remetem a trechos do Antigo Testamento com profecias sobre a vinda de Cristo e outras. Contudo, é possível afirmar que não apenas o Antigo Testamento contribuiu para o desenvolvimento do cristianismo, mas contribuíram também o paganismo do período clássico e as religiões de mistério asiáticas. Durante o século III a.C., Ashoka, não tenho a menor ideia de como se pronuncia, grande imperador budista do norte da Índia, enviou missionários a Chipre, Macedônia e Alexandria, que se tornariam mais tarde um dos centros de discussão teológica cristã. O fato está registrado nos textos chamados Éditos de Ashoka. Muitas pessoas especulam: Jesus teria ido à Índia? Mas ele não precisava, pois a Índia já havia chegado ao Oriente Próximo. Muitas vezes me pergunto como a ideia do Cristo interior ocorreu a esse jovem profeta judeu, pois ela é totalmente estranha à tradição judaica. Creio que foi isto que derrubou São Paulo do seu cavalo. Ele percebeu que a realidade da morte de Cristo e sua alegada ressurreição eram uma concreta encenação histórica do significado das religiões de mistério. Falei sobre esses temas asiáticos e europeus clássicos por muitos anos nos seminários católicos a convite dos jesuítas, de modo que dentro da igreja há pessoas que reconhecem tudo isso. Contudo, eles sentem que havia algo muito especial nesta representação cristã das religiões de mistério, o fato de que o próprio Deus veio habitar entre nós como um homem chamado Jesus. Trata-se de uma concretização da ideia de Deus. Deus é um fato e não uma metáfora de um mistério. Eles dizem sem pestanejar que o mistério último transcende todo pensamento e toda imagem, assim como os hindus. Mas depois eles acrescentam: só que é um pouco diferente, pois há algo que conhecemos. E isso que conhecemos é aquele mistério. Portanto, é possível fazer várias leituras disso. Há autoridades confiáveis que veem o cristianismo como a continuação da tradição dos mistérios, ou como algo realmente excepcional, pois Deus, se é que sabemos o que é isto, veio ao mundo de modo muito especial. O Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 no Egito, é um evangelho apócrifo. Não há de fato nenhum problema em comparar ideias budistas com cristãs,
e com os mistérios religiosos clássicos. Nesse texto, quando Jesus diz: "Aquele que beber da minha boca se tornará como eu sou e eu serei ele", ele está afirmando aquilo que Gautama diria: todas as coisas são coisas búdicas. Todos os seres são seres crísticos, e o Cristo dentro de nós deve ser encontrado, reconhecido e transformado na fonte de nosso viver. Isso é puro budismo. Basta usar o termo Cristo no lugar de consciência búdica. E depois podemos ler consciência búdica aplicando o termo às religiões de mistério. Parte dessa tradição universal comum da morte e da ressurreição, morte da nossa natureza animal e ressurreição da nossa natureza espiritual, já aparece nas inflexões das tradições de mistério presentes na tradição cristã. Na tradição bíblica do Antigo Testamento, temos a mais implacável ênfase patriarcal dentre todas as tradições que conheço. Como demonstrei, ali não há deusa alguma. A própria deusa, Inanna, Astarté, Istar e outras, é chamada de abominação. Trata-se de uma mitologia totalmente voltada para o masculino, na qual não existe a ideia da encarnação do divino. A concepção hebraica do Messias não é a de um filho de Deus, mas de um ser humano com tal majestade e forma que seja digno de ser chamado filho de Deus. Mas inexiste o tema literal do nascimento virginal clássico, que na verdade é visto como repulsa por toda a tradição do Antigo Testamento. Nele, a deusa foi deixada do lado de fora. O que ocorreu na tradição cristã é que Paulo transferiu tudo isso para o mundo grego. O próprio Paulo escrevia grego de forma elegante e fez a ponte entre os dois mundos, o da sinagoga e o de Atenas. A deusa reaparece na Virgem, como Mãe de Deus. Os últimos 2000 anos testemunharam uma gradual ascensão da Virgem, que chega bem perto de ser uma deusa. Ela hoje chega a ser definida como co-salvadora em sua agonia e sofrimento, que foi tão grande como o sofrimento de seu filho. Ela também o trouxe ao mundo, e sua submissão à anunciação equivale a um ato de salvação, pois ela a aqueceu com a condição salvífica. Mesmo assim, a Igreja faz uma conscienciosa distinção entre a adoração de Deus e a veneração da Virgem. Ela ainda é humana. No entanto, pelo fato de ser humana e ter atingido realização tão sublime, na verdade, ela representa um símbolo de Bodhisattva, mais elevado do que o próprio Cristo divinal. De modo que ela está chegando lá, caros leitores. Ela é a antiga deusa que volta, e é impossível mantê-la abaixo. Falei sobre as deidades dos tempos pré-históricos. Agora gostaria de dizer algumas palavras sobre o tema de sua transformação naquelas gloriosas figuras humanas e humanitárias que conhecemos. O problema do panteão grego é que a ênfase no humano pode diluir o aporte mitológico, mas não se deve imaginar que isso acontece na própria tradição grega. Naquele tempo, todos reconheciam claramente os aspectos mitológicos tradicionais dessas deidades. Creio que o problema surge a partir da nossa leitura dessa tradição. Nos épicos homéricos, vemos a transição de ênfase masculina, que chega com as invasões arianas, para uma nova visão influenciada pelo feminino. Agora adentramos o período pós-clássico, e não lidamos mais com uma sociedade agrícola, mas com uma sociedade cosmopolita. A preocupação prioritária das pessoas não é com o crescimento das plantações, embora esse aspecto ainda esteja presente, é claro. Mas esse povo vive em cidades. Agora são comerciantes que transitam pelas grandes rotas de comércio do mundo. Eles são realmente pessoas como nós, desvinculadas do solo e com problemas psicológicos. Portanto, o tema da morte e do renascimento deixa por fim de ser interpretado em termos do mundo vegetal, onde a decadência precede os pequenos brotos verdes da primavera. E sim, passa a ser em termos da morte e do renascimento da psique. O interessante é que, embora milhares de pessoas tenham sido iniciadas nos cultos de mistério, o segredo desses cultos nunca foi revelado ou traído. O que temos são só pistas. Qual era o segredo?
Diferentes estudiosos têm diferentes teorias sobre o que acontecia. Pretendo mostrar uma série de figuras que ilustram os estágios do culto de mistérios, acreditando que, com isso, o leitor possa ganhar uma ideia do que acontecia. Não em detalhe, é claro, mas em termos gerais. Examinem bem este antigo sinete sumério. A civilização suméria estava localizada no vale do Baixo Tigre Eufrates, um verdadeiro mundo da lama. Mas a lama era fértil e permitiu o crescimento de grandes assentamentos. As primeiras cidades do mundo surgiram ali, Lagash, Herak e todas as outras. E dentre outras coisas, encontrou-se ali esse sinete cilíndrico para identificar propriedades. Há uma mulher à direita com uma serpente, uma figura masculina e uma árvore com os frutos do conhecimento do bem e do mal. É fácil entender como os arqueólogos interpretaram uma imagem assim como uma versão primitiva da queda do Éden. Contudo, a partir de tudo o que sabemos da tradição suméria e há outros sinetes nos quais se vê esta árvore, não havia nenhuma conotação de pecado envolvida na visão que as pessoas tinham dessa árvore. A deidade que preside a árvore estava ali para distribuir seus frutos, e o fruto da vida eterna deve ser comido. Examinemos a questão das duas árvores do Jardim do Éden. Deus proibiu que se comessem as frutas das duas árvores. Uma era a do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida imortal. Como se lê em Gênesis 3, quando Deus vê que Adão e Eva se cobriram com folhas, ele desconfia de algo e pergunta: o que aconteceu? Eles confessam: o homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, e Deus os amaldiçoa com penas diferenciadas. O homem leva a melhor, pois basta que ele transpire. A mulher deve sofrer as dores do parto, e a serpente terá de rastejar sobre o ventre pelo resto da vida. Depois o texto diz que, e nesse texto Deus é intitulado Elohim, um nome plural e não o singular Yahvé. Se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, ou seja, se ele tem conhecimento do mundo, da fenomenalidade, da vida e da morte, do certo e do errado, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. E Yahvé Deus o expulsou do jardim do Éden, e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Esta é uma religião que nos exclui da vida eterna. Todas as outras religiões que conheço são religiões de descoberta da vida eterna. Como mencionei, a árvore da vida eterna é a mesma árvore sob a qual o Buda atingiu a iluminação. Ao chegar num templo budista, vemos 2 guardiões do portal com aspecto militar. Esses são os querubins que devem nos manter lá fora. No budismo, eles significam nossos medos e desejos psicológicos. O medo da morte é o medo da morte do nosso ego, e o desejo de que o ego desfrute os bens nos quais está interessado. Estes são os elementos que nos impedem de atingir a nossa imortalidade. Medo e desejo são as rochas que se chocam, nos impedindo de intuir nossa condição de imortalidade. Este é o grande tema das religiões de mistério do budismo e do cristianismo. Cristo atravessou aquela porta e tornou-se ele próprio o fruto da vida imortal pendurado na árvore. A árvore da cruz é a segunda árvore do jardim. Esta foi a iluminação de São Paulo e é o grande tema cristão. É o tema também das religiões de mistério que estamos prestes a examinar. Observem os elementos do sinete cilíndrico sumério. Os chifres sobre a deidade sugerem o deus lunar vindo, pois ele está prestes a morrer para ressurgir na área da árvore. O deus lunar com os chifres do poder da lua desceu à mansão dos mortos para refazer-se no ventre da deusa, que é a árvore, e depois ele ressurge.
Essa é a mesma árvore ao lado da qual a deusa está em pé em cima da montanha do mundo, figura 31. E o que vemos na figura 31 é que a deidade masculina está pronta para receber a deusa, cujo consorte é a serpente, ou possui o poder serpentino de dar a vida. Despojamo-nos da vida animal para renascer novamente no espírito. Eis o sentido dos mistérios. Cultos de mistério. Eleusis era o centro dos mistérios gregos. Hoje podemos chegar lá através de uma breve corrida de táxi. Saímos de Atenas, passamos por um porto enorme, cheio de navios e refinarias de petróleo. É tudo menos o caminho sagrado que imaginaríamos encontrar. Segundo a antiga lenda, a agricultura foi inventada em Eleusis, ou melhor, foi dada ao mundo por Deméter. Supõe-se que ali tenha sido cultivada a primeira colheita de trigo, e Deméter era a deidade padroeira desse santuário que deu o trigo ao mundo. Em Eleusis, encontramos Deméter em uma pose similar à da figura 114. A deusa está sentada, e em sua mão direita segura uma tocha que representa a jornada quitônica, ao inframundo, de modo que a imagem combina o simbolismo dela própria como Mãe Terra e o de Perséfone, sua filha, que desce ao inframundo e renasce a cada primavera. Aqui a serpente se tornou um casal de serpentes, uma serpente andrógina. Ela poderia ser representada como uma serpente ou fendida em seus dois aspectos. Por sua vez, esses dois aspectos poderiam ser representados ou em forma de serpente ou em uma forma meio serpente, meio humana. Plutão, o senhor das riquezas do inframundo, está recebendo de Deméter o grão, o trigo, para levar ao mundo acima. Há uma lenda especial de fundo histórico associada ao centro eleusiano. Martin Nilsson observou que, durante o período clássico em Atenas, o trigo era plantado no outono e colhido na primavera. O verão grego, de um calor escaldante, seca toda a vegetação. Portanto, durante o verão, os grãos colhidos na primavera eram armazenados em silos subterrâneos. Daí que a riqueza da cultura estivesse dentro e sob o solo, no reino de Hades, ou Plutão, senhor da riqueza e do inframundo. Dali os grãos saíam para ser semeados e distribuídos ao homem, aos homens. Assim, alegoricamente, o senhor da riqueza representa o silo no qual os grãos eram armazenados. Nas regiões mais ao norte, as estações para plantio e colheita são inversas. Então, durante o período helenístico, essas duas concepções, quando plantar e quando colher, entram em choque na interpretação do mito. Uma deidade como Plutão, que representa a energia primal da vida, aparece frequentemente como menino ou como velho. O ciclo completo da vida humana, da infância até a velhice, tem no meio um período de participação na sociedade histórica na qual se nasce. A criança é pré-histórica e ainda não foi inserida nos modos de sua condição histórica particular. O idoso, já desengajado da labuta, preocupações e preconceitos da sua sociedade, também voltou à esfera do universal. A imagem da velhice voltando para a infância que utilizamos para simbolizar a passagem do ano velho para o ano novo representa uma eternidade olhando para outra. E entre uma e outra existe o tempo da ação histórica. Portanto, aquele que simboliza a energia eterna pode ser representado como menino, o puer eternus, que continua a existir fora do contexto histórico, ou como o homem velho. Isso fica claro nos romances arturianos, em que Merlin, o sábio druida da corte do rei Arthur, aparece ora como menino, ora como velho. Um dos objetivos das iniciações da iniciação às religiões de mistério é apresentar o indivíduo, através de uma jornada espiritual, aos campos da existência, fonte da consciência e energia da qual todos nós somos manifestação. Portanto, a meta é guiar-nos ao conhecimento desse poder e a cornucópia, que simboliza o curso de nossa vida. Todos os símbolos dessas religiões de mistério vêm do período agrário. Portanto, seu primeiro nível de referências aponta para a experiência do cultivo da terra,
para a riqueza do solo e para a produção dos rebanhos, das plantações e da progênie. Contudo, embora os cultos da vegetação tenham períodos de jejum e de júbilo, mais tarde a ênfase recai sobre a regeneração espiritual. Muitas tradições dessa época tomaram as imagens que antes e por muitos séculos haviam sido associadas ao plantio, à fertilização da terra, ao nascimento das novas estações e assim por diante, e as transformaram em exercícios espirituais. Portanto, esses símbolos, que no período da ênfase agrária referiam-se especificamente ao campo, agora, numa época que poderia ser chamada de urbana, passam a ser vistos como metáforas psicológicas. As pessoas iam a Eleusis para obter renovação, do mesmo jeito que fazemos hoje em dia. A maioria de nós não faz jardinagem com a preocupação de se as plantas vão crescer ou não. Nossa preocupação é saber se vamos ou não despertar o potencial da nossa psique que se encontra no subsolo do inconsciente. Portanto, estocar a riqueza no abismo escuro acaba sendo associado ao ouro oculto do nosso potencial espiritual. Os símbolos agrários tradicionais adquirem um viés psicológico, de modo específico e enfático. Em comparação com os antigos cultos agrícolas, os cultos de mistério trazem um reforço ao aspecto espiritual e ao psicológico. Aqueles que trabalhavam com esses símbolos estavam bem cientes disso. Trata-se de algo que não precisava ser descoberto por Freud ou Jung. Essas coisas eram bem conhecidas, e artistas e poetas sempre souberam. De modo que o nosso trabalho atual é traduzir tudo para termos psicológicos. A cornucópia representa o vaso de nossa própria psique, de onde vem a colheita, a partir da qual a flor desabrocha, e a figura que a carrega pode ser a da criança, o puer eternus, ou a do velho. A mulher representa o próprio campo que nutre. Nesses sistemas, o masculino é apenas o agente do feminino, o braço ativo, por assim dizer, daquela cujo corpo é realmente o corpo que doa, recebe e nutre. Não sabemos o que acontecia nos cultos de mistério de Eleusis. Os rituais eram secretos, e trair o segredo era uma ofensa mortal. Esse é um dos mistérios em todos os sentidos, um segredo que foi guardado por centenas de milhares de pessoas. Contudo, é possível reconstruir de forma esquemática a sequência de ações que ocorriam, revendo as muitas figuras que ficaram em vasos e sarcófagos. O ato específico que retratava o mistério simbolicamente e que fazia dele uma afirmação estarrecedora era, como afirmou o próprio Sócrates, não posso dizer. Para chegar a Eleusis, partindo de Atenas, caminha-se por uma estrada costeira chamada Caminho Sagrado. Era ao longo desse caminho que o povo de Atenas andava em procissão durante determinados períodos do ano, a fim de partilhar de um caldo de cevada e, depois dessa bebida ritual, assistir a uma série de representações bastante dramáticas do mistério nos santuários de Eleusis. Numa obra muito interessante, escrita por Gordon Wasson, Albert Hoffman e Carl Huck, intitulada O Caminho de Eleusis, os autores sugerem que a cevada usada para fazer esse caldo podia estar infectada por um fungo parasita chamado Claviceps purpurea, que contém um composto alucinógeno precursor do LSD. A teoria é que uma dose muito pequena desse fungo estava presente no caldo. Portanto, os iniciados tinham seus próprios poderes alucinógenos ativados em sintonia com as apresentações rituais dentro do templo. A família encarregada dos rituais em Eleusis presidia o santuário fazia muitos séculos. Não sabemos quando começou o culto em Eleusis, mas é provável que remonte aos tempos pré-homéricos, nascido do culto à deusa mãe. O ritual era a reencenação de uma jornada do herói, de ida e volta ao inframundo, semelhante àquela na qual Odisseu embarcou, graças a Circe. Vamos começar nossa jornada. Estamos na entrada. Nesse lindo vaso de figuras negras, vemos Dadóforo, segundo sacerdote na hierarquia, em pé entre Heracles, herói arquetípico, à sua esquerda, e o iniciado, que começa a jornada do herói à sua direita.
O sacerdote está passando ao iniciado a tocha do inframundo. Tendo sido admitido, o jovem adulto é conduzido por Hermes, o mistagogo, o psicopompo ou guia interior, que nos mostra o caminho para dentro da vastidão do santuário do mistério e para o renascimento. O sarcófago de terra nova nos oferece uma representação da sequência dos mistérios, mostrando os passos da iniciação em 3 estágios. Começamos pela esquerda, onde há uma figura em pé chamada Iaco. Iaco é a palavra que serviu como brado de saudação ao jovem Dionísio quando ele nasceu. Brado idêntico ao proferido no momento da revelação. Personificado como a deidade Iaco, ele representa aquele momento da iluminação que ocorre no ponto alto da encenação dos mistérios. Atrás de Iaco há um loureiro, árvore dotada de poder apotropaico de afastar o mal. Dáfne foi transformada em loureiro, e há um lugar chamado Dáfne no caminho de Atenas a Eleusis. Portanto, esse é um limiar, onde se deixa o mundo secular para trás e se entra num lugar sagrado e protegido. A primeira figura é um aspecto de Dionísio. Em seguida, encontramos nesse caminho 2 deusas. Deméter, que segura sua tocha no alto, purifica a atmosfera superior, e Perséfone, sua filha, que segura sua tocha para baixo, purifica a região quitônica, inferior. É preciso fazer uma distinção entre o mundo quitônico, o subsolo, as cavernas e a escuridão, e o mundo telúrico, a superfície, a terra que habitamos, aquilo que a expressão Mãe Terra nos sugere. Esses são os 2 aspectos da deusa que aparecem na forma de 2 deusas. O papel de Perséfone em alguns cultos do Peloponeso era desempenhado por Ártemis, e a qualidade primária dessa personagem é a de Core, a deusa virgem. Core, ou Perséfone, foi raptada por Hades e levada ao inframundo. Ela é o fruto dos campos dentro da terra que ressurgirá. Descendo às profundezas da terra e voltando a eclodir, ela reproduz a história do grão, do trigo, do alimento do povo. Ela é uma personificação dessa energia, mas é também a personificação de outras coisas, ou seja, do poder do inframundo. Do ponto de vista do mundo de cima, Perséfone é a filha raptada, mas abaixo da superfície, ela é a rainha do subterrâneo. Deméter está sentada sobre uma cesta sagrada em forma de serpente enrolada. Dessa cesta mística emerge a serpente, aquela que solta sua pele e renasce, e que representa o envolvimento da consciência que dá vida no campo do tempo e do espaço. Portanto, o primeiro estágio da iniciação é a passagem pelo mistério das 2 deusas, a deusa da nossa vida e a deusa da nossa morte, que, como vimos no período micênico, são uma dupla mãe e filha. Entre elas caminha o iniciado. Sua cabeça está coberta, e ele senta sobre um banco coberto com pele de carneiro. Esse animal simboliza a iluminação solar. Em outras palavras, haverá a qualquer momento uma revelação surpreendente. O mistagogo, ou guia, deita no fogo uma libação. Ao lado do guia está Dionísio e atrás dele Hécate, que representa os poderes noturnos e abissais. A urna Lovatele mostra na essência a mesma situação, mas com alguns elementos adicionais. Como observa Cal Querene, nesta versão o iniciado /herói é representado como o próprio Heracles, abre aspas. O jovem Heracles, indo da direita para a esquerda, adentra os ritos lustrais que o prepararão para a iniciação. O herói protótipo do homem necessitado de purificação pode ser reconhecido imediatamente pela pele de leão. Fecha aspas. O guardião da porta, à esquerda, é um guia feminino, que segura com a mão direita uma pequena tigela que remonta aos tempos muito antigos, presente não apenas nos relevos gregos, mas também nos relevos assírios. Essa é a tigela do elixir da vida imortal, a ambrosia. Sentada sobre a cesta, vemos Deméter, e à sua direita Perséfone alimentando a serpente. O candidato à iniciação, ainda vendado, receberá algum tipo de revelação vinda da cesta, chamada Lycnon. Ou Lycnon, não sei. Usada para abanar o trigo, separar a palha da semente, que é justamente o propósito da iniciação.
Através dela, separamos a palha de nossa vida da semente, chegando assim ao essencial na revelação. A cesta de abanar trigo está cheia de frutas e contém um objeto fálico. Portanto, sabemos que se trata de nascimento, fertilização e de uma nova vida. O véu que cobre o postulante está prestes a ser retirado. À direita vemos uma bacante, dançarina que leva um tamborim, no qual se vê o desenho de um bode. O bode representa não apenas a energia solar, mas também a energia do poder sexual. A figura 119 nos mostra algo sobre uma das revelações dos mistérios. O interessante sobre essa criança recém-nascida é que ela aponta para o tema da morte e ressurreição do Salvador. A revelação na sexta aparece agora como criança. Dionísio renascido. O rapaz e o velho, ambos portando tochas, são aspectos do poder de Hades, representante das energias abissais. Algum tipo de revelação acontecia nesse momento, como se uma cortina fosse descerrada. O menino da esquerda tem uma tocha acesa, portanto sabemos que estava escuro. Esta devia ser uma experiência realmente fantástica. As pessoas que embarcavam nessa jornada eram apresentadas de modo dramático e tocante à revelação, à epifania, à criança divina. Sócrates, em um dos seus diálogos registrados por Platão, declara que nos rituais de Eleusis vivenciou uma das experiências mais iluminadoras da sua vida. Platão pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Como observa Jane Harrison, o nascimento da criança sagrada era um ponto central do rito. Abre aspas. O nascimento de tal criança era proclamado pelo hierofante em algum momento durante a celebração dos mistérios. Brimos gerou um filho Brimos. Mas tal mistério dificilmente seria representado abertamente em um vaso pintado. Um nome mais simples se encontra na nossa tradição. A criança surge de uma cornucópia, símbolo da fertilidade. Ela é o conjunto de frutos da terra. Ela é solenemente apresentada a Atena, porque Eleusis ofertava à cidade de Atenas seu milho e seus mistérios. Fecha aspas. O vaso da figura 120 mostra o elenco de personagens associados à ópera dos mistérios de Eleusis. Na posição central inferior, temos a deusa Terra segurando a cornucópia, de onde surge a criança, o jovem Dionísio. Este é o fruto, a criança, mas ela está associada também ao nascimento espiritual, o nascimento virginal. O nascimento virginal não tem nenhuma relação com questões biológicas. É o nascimento da vida espiritual do indivíduo. Quando lido na sua forma concreta, como um evento biológico ou histórico, todo o simbolismo se perde. A criança abre os braços para Atena, deusa padroeira da cidade de Atenas. De Eleusis, a terra faz brotar a mensagem e o povo de Atenas a recebe. Acima deles, numa estranha carruagem alada de 2 rodas, está Triptólemo, jovem para quem Deméter e Perséfone confiaram o grão para que o leve ao mundo todo. Portanto, essa história está relacionada a 2 fertilidades, o alimento físico da nossa vida física e o alimento espiritual da nossa vida espiritual, o dom do trigo e o dom da exaltação espiritual, ambos vêm da deusa. O rapto de Perséfone. Outro mito central aos mistérios de Eleusis é o rapto de Perséfone. A história conta que Perséfone estava colhendo flores quando o deus do inframundo, Hades, ou Plutão, ele é chamado Plutão nos ritos e Hades na literatura, sai da sua caverna, toma-a à força e a leva aos subterrâneos. Segundo várias versões, não apenas a terra se abre, Hades sai e rouba Perséfone, mas atrás deles desce pela cratera uma vara de porcos. Ora, assim como Ísis sai à busca de Osíris morto, também Deméter vai agora atrás de Perséfone. A mãe começa a procurar sua filha, mas percebe que as pegadas da garota foram encobertas pelas marcas dos cascos dos porcos. Na figura 121, vemos uma das imagens apresentadas por Harrison sobre a oferenda de um porco no contexto do mito de Perséfone. As tochas à direita pertencem a Perséfone, rainha do inframundo. A questão é,
Seria a própria Perséfone um porco? Lembremos-nos da deusa porco de 5000 a.C. Sir James Frazer, em sua obra O Ramo Dourado, escreveu que Perséfone e Deméter teriam sido originalmente deusas porcos. Notem que ele escreveu isso cerca de 70 anos antes de essas figuras terem sido encontradas. Na Sérvia, no mesmo período, nos chegam figuras de deusas gêmeas. O que temos na época do classicismo grego é uma continuação, uma sofisticação e embelezamento de cultos antiquíssimos. Portanto, vamos da vida para a morte, de uma mãe para a outra, de Deméter para Perséfone. O significado disso é que não existe morte. A vida que vive em nosso corpo pertence à vida eterna. Então Deméter estava procurando sua filha Perséfone. Diz a lenda que ela chega a um poço numa vila de Eleusis. Ela teria se sentado nesse lugar desconsolada, lamentando a falta da sua filha desaparecida. As pessoas chegam e tentam confortar Deméter, que chora junto ao poço, mas ela está inconsolável e ninguém consegue fazê-la sorrir. Todos os deuses do Olimpo tentam reanimá-la, mas ela se recusa a aceitar qualquer argumento, até chegar à velha e debochada Balbo, que logo começa uma dança obscena e cômica. Deméter não resiste, põe-se a rir. O papel da obscenidade é muito interessante. Ela representa a quebra das regras do decoro e o fim dos compromissos e das atitudes formais. As apresentações no teatro grego clássico consistiam, em geral, de 3 tragédias e uma comédia. A comédia empresta outra perspectiva às situações e nos liberta do trágico, que é o que se dá no caso de Deméter. Lembremos-nos da fala de Walpurgisnacht, no Fausto, de Goethe. A velha Balbo vem sozinha, montada nas costas de uma mãe porca. É a mesma cena descrita nos hinos homéricos, abre aspas. Mas Deméter, que traz as estações, cujos dons são tão brilhantes, não queria se sentar em tão esplêndido assento e esperou em silêncio seus lindos olhos cravados no chão, até que uma ovelha atenciosa lhe trouxe uma cadeira, sobre a qual jogou uma pele de prata. A deusa então se sentou e baixou seu véu com as mãos, e por longo tempo deixou-se ficar nessa cadeira em luto e silêncio, sem abraçar ninguém com uma palavra ou com um ato. Sem sorrir, sem comer nem beber, ficou sentada ali, definhando de saudade de sua filha, adornada com vestido longo, até que a ovelha, com piadas e muitas palhaçadas, obrigou a Sagrada Senhora a sorrir, a gargalhar e a alegrar sua alma. Foi ela também quem mais tarde a agradou nos momentos de fúria. Fecha aspas. Também no Japão esse tema está associado à deusa. A principal figura do panteão shintoísta japonês é a deusa solar Amaterasu, uma linda jovem. Evidentemente, o mundo depende de seu brilho. Certa ocasião, ela e suas damas foram insultadas pelo seu irmão. Amaterasu se recolheu indignada em uma caverna na montanha. Fechou a porta rochosa atrás de si e o mundo inteiro ficou escuro. As deidades se perguntaram: como a traremos de volta? E tiveram uma ideia genial. Fariam uma festa de arromba na porta da caverna. Amaterasu ouviria o barulho e ficaria com vontade de sair para ver o que se passava. A corte divertiu-se com grande alarido e novamente uma das deusas representou uma dança obscena e burlesca com trejeitos cômicos. Todos os deuses começaram a rolar de rir. A pequena Amaterasu, dentro da caverna, começou a imaginar o que se passava lá fora. Ela abriu a porta só um pouquinho para espiar. Os deuses disseram: temos alguém aqui fora que é mais brilhante que você. E colocaram um espelho diante dela para que ela visse o reflexo de si mesma. Por curiosidade, ela saiu da caverna, e 2 deuses imensos e fortes retiraram a porta atrás dela e passaram uma corda na boca da gruta. Isto é como o arco-íris na tradição bíblica. Significa que a deusa solar nunca mais se retirará e que o mundo jamais sofrerá novamente o cataclismo da escuridão.
A corda pode ser vista até os dias de hoje nos templos shintoístas. Ela representa exatamente isto, que a deusa nunca se retirará do mundo. De onde vem o disco vermelho da bandeira do Japão? É o espelho de Amaterasu. No chamado véu de Despina, encontramos curiosas formas cômicas de animais, formas humanas com máscara de animal, todos dançando feericamente. Na península do Peloponeso, há dançarinos de Core, associados à deusa virgem Despina. Core, como lembrarão, era o nome peloponeso da deusa virgem, conhecida em outras partes da Grécia como Ártemis ou Perséfone. No véu, a vemos dançando ao lado dessas figuras mascaradas. Tais figuras mascaradas lembram aquelas com cabeça de animal que encontramos nas tradições tântricas budistas, as Dakini, não sei, fadas do espaço, e sugerem também a ideia do carnaval. O carnaval é um período sem lei que acontece no intervalo de 2 éons. Há 365 dias num ano, mas o número arredondado para o ano convencional é 360. Assim, há tantos dias num ano como graus num círculo. Portanto, o ciclo do tempo e o círculo do espaço partilham a mesma ordem. Contudo, entre o final dos anos 360 e o início dos próximos 360, há uma lacuna de 5 dias, e estes são os dias do carnaval. É um período de rompimento, de obscenidade, de transgressão da lei, para que a fecundação, a nova geração do novo éon, aconteça. É isso que o tema da dança obscena representa quando em conexão com a lenda da busca de Perséfone. Esses são os dias em que o mundo das leis comezinhas não existe e há lugar para brincadeiras, momentos obscenos e riso. Mesmo se levamos a vida com seriedade absoluta, é preciso reconhecer que existe um oposto, que o mundo da lei é tão só um mundo opcional. Quando procedemos de determinada maneira, criamos um padrão que exclui outras possibilidades, e chega o momento de abrir-se a todas as possibilidades e ao ato criativo. Na verdade, todos os que já fizeram algum tipo de trabalho criativo conhecem esse momento. Planejamos em termos daquilo que a mente consegue pensar, mas se nos ativermos a tais planos, o resultado será uma obra seca e morta. É preciso abrir-se em níveis profundos para o caos, e dali surgirá algo novo. Mas se o espírito crítico entrar cedo demais, a novidade morre. Schiller, que pode ser ouvido aqui no canal, escreveu uma bela carta a um jovem escritor que se defronta com o problema que chamamos de bloqueio. Esse jovem tinha tanto para dizer que não conseguia escrever. Isso é normal. Schiller disse apenas: seu problema é que está colocando o fator crítico para funcionar antes de deixar que o fator lírico possa fazer seu trabalho. Veja o que acontece nas escolas. Aprendemos a analisar Milton, Shakespeare, Goethe e todos os outros. E então o professor diz: agora criem algo. Então nos sentamos para escrever. E começa a sair uma espécie de refúgio. E logo pensamos: ah, meu Deus, isso não é nada. É claro que não sabemos escrever como Shakespeare, mas podemos escrever como nós mesmos. Talvez, se nos dermos essa liberdade. O mesmo acontece aqui. O momento do caos, o momento de quebrar as regras, o momento do que se dane o que os outros vão pensar, deve acontecer. E depois vem a nova geração. É disso que se trata o tema do carnaval. É assim que a deusa encontra alívio e volta à vida pelo riso. Este é o Anodus, ou o retorno da deusa. A semente armazenada no reino de Plutão durante a secura do verão agora retorna como a abundância da vida na colheita do outono. Nesse vaso, Perséfone está cerrada por Eros e Sátiros, figuras fálicas e vegetativas. Dionísio segura um tirso na mão,
e assim está intimamente ligado à mitologia eleusiana. A história de outra dama que emerge da terra talvez nos surpreenda. O nome acima da sua cabeça é Pandora. Ela representa a energia da vida que vem com a mulher. Sobre essa imagem, Harrison comenta, abre aspas, à primeira vista, quando vemos essa figura esplêndida surgindo do chão de braços abertos, o homem com o martelo e Hermes ao lado, pensamos estar diante da cena familiar do surgimento de Core, ou G. Não houvesse a inscrição, sem dúvida a figura seria interpretada como tal. No entanto, cada personagem foi cuidadosamente nomeado. À esquerda temos Zeus, junto dele Hermes, depois Epimeteu, e por fim não G nem Core, mas Pandora. Acima dela, para saudar seu surgimento, paira o deus do amor com uma fita nas mãos estendidas. Pandora emerge da terra. Ela é a terra, doadora de todos os dons. Fecha aspas. A história de Pandora é outra versão da ideia da mulher que traz abundância ao mundo. A história posterior de Pandora, contada pelos espertalhões de viés masculino, toda mulher traz consigo uma caixa de problemas, é simplesmente outro modo de dizer que a vida é sempre difícil. É claro que os desgostos são parte da vida. Assim que fazemos nosso primeiro movimento dentro do campo do tempo, sobrevêm tristezas e desastres. Onde quer que haja abundância, há sofrimento. Epimeteu, aquele que vê o significado dos eventos depois que eles ocorreram, Hermes, Zeus e Eros são as principais forças que presenciam a emergência da vida nessa representação. A imagem do lécito da figura 129 explicita o tema. Os sátiros martelam e aram a terra. Ela precisa ser machucada e quebrada para que a vida surja. A vida é dor. Assim também o Cristo vem para partilhar a cruz, a qual todos nós estamos pregados no mundo do tempo. Quando a terra é arada para propiciar o surgimento de seus frutos, ela está sendo machucada, punida. Por esse motivo é que parte do rito dos mistérios envolvia chicotear o iniciado. Há duas figuras de um ritual de iniciação dionisíaca na Vila dos Mistérios em Pompeia, século I a.C., que nos oferecem uma noção do teor desses mistérios. Na primeira, uma jovem iniciada está ajoelhada e põe a cabeça no colo de uma mulher mais velha que olha para o anjo com chicote em riste. Vê-se também uma dançarina nua com símbolos e castanholas. A mulher de pé em frente a ela usa um vestido escuro e segura o tirso, ou bastão. Na segunda figura, um jovem que passa pela iniciação olha para dentro de uma vasilha de metal que tem uma superfície espelhada dentro. Atrás dele, o assistente segura a máscara de um rosto de velho, enrugado e horrível. A concavidade da tigela foi matematicamente estudada e descobriu-se que qualquer pessoa que olhasse para dentro dela, nessa situação, não veria a si mesmo, mas a máscara colocada atrás dele. O jovem olha para a tigela côncava esperando ver seu próprio rosto na superfície polida, mas ao invés disso, ele vê o reflexo da máscara. É um impacto iniciático. O que ele vê não é ele hoje, mas aquilo que ele será. Algo que os nativos norte-americanos chamam de corpo longo, ou seja, o corpo de toda a sua vida, não apenas de uma seção dela que está presente aqui nesta manhã. Nossa passagem pelo campo do tempo é simplesmente uma experiência de várias sessões sucessivas daquele corpo longo. Tentamos nos agarrar a esta pequena seção, mas a iniciação nos leva a ver o corpo verdadeiro, que está bem aqui, e basta que vivenciemos a sua extensão. Nossa vida é um único corpo, da concepção à morte, e eis o que é preciso aprender, a totalidade dele. Portanto, nessa iniciação, o postulante atinge uma tremenda e súbita expansão da sua noção de quem sou eu. Ele percebe que não é apenas esse jovem do momento, mas o homem de uma vida inteira. Assim se compreende por que o segredo dos mistérios devia ser guardado. Suponhamos que antes da iniciação, aquele jovem se encontrasse com algum amigo que já tivesse passado pela cerimônia e este relatasse tudo sobre a vasilha e a máscara, algo que poderíamos chamar de truque. Então, o que aconteceria na iniciação? Nada. Ela se tornaria um ritual morto.
Por essa razão, era tão importante não trair o segredo. A característica da iniciação é o impacto, para que nunca nos esqueçamos. Jacob Epstein, grande escultor britânico, argumentou nesse sentido. Toda obra de arte deve surpreender. Não algo que nos faça pensar, é isso? Ou, será que pertence a tal escola? Ou algo que o valha. Não, a arte deve provocar um espanto. A obra deve provocar um espanto. O sobressalto emoldura a obra. E a moldura é o que nos dá a experiência inicial, atemporal, única daquela peça. Não em relação a outras épocas, objetos ou conceitos. O próprio sentido da experiência estética é que ela é uma experiência em si e por si, desvinculada de tudo mais. Consequentemente, a pintura de retratos costuma ser desajeitada. A definição de retrato é uma pintura com algo errado em algum lugar. Olhamos para o retrato e pensamos, na verdade não se parece muito com Bill, e com isso estragamos a pintura. Mas, se contemplarmos a pintura apenas como uma pintura, não como um retrato de algo que está em outro lugar, então ela poderá produzir um espanto. Para que a vejamos dessa forma, o elemento surpresa é fundamental. A iniciação é um impacto. O nascimento é um impacto. O renascimento é um impacto. Tudo o que visa a transformação deve ser vivenciado como se fosse pela primeira vez. Então, aquele jovem tem o espanto de descobrir seu corpo longo. Os mistérios envolvem deslocar o centro de nossa concentração e levar o foco da personalidade efêmera para a duradoura forma das formas, as quais vivenciamos normalmente como simples formas e que agora experienciamos como as formas. Se nos tornamos fixados demais nas formas, o corpo some. A questão é reconhecer o jogo dessa permanência ao longo das variáveis no tempo, de modo a poder voltar ao mundo de novo depois da profundidade da experiência. Esse é o ponto crucial. É preciso viver a profundidade, mas depois é necessário voltar ao tempo com o conhecimento adquirido na profundidade, sem pensar que continuamos nas profundezas. Se vivermos como se estivéssemos na profundidade, a consequência será a inflação. A Virgem ressurreta, um ramo dourado de trigo. Muito do que sabemos sobre os cultos de mistério nos vem dos escritos apologéticos cristãos que os depreciavam. Clemente de Alexandria chegou a dizer: que absurdo! Imaginem um ritual que culmina na experiência de ver um grão de trigo ser elevado. Ora, o momento culminante na missa católica consiste na elevação de um pequeno biscoito de trigo. O que importa não é a forma do trigo, se em biscoito, grão ou ramo dourado, mas o que ele simboliza, o alimento de nossa vida espiritual, a comida espiritual que vence a morte. Como vimos, em todas as sociedades agrárias, o alimento que comemos é a própria vida divina. Esse é o mito básico das culturas agrícolas, como visto na Melanésia e em muitas outras regiões altamente desenvolvidas. Este é o mito. Nos tempos primevos não havia separação entre os sexos, nem nascimento nem morte, e reinava uma espécie de presente permanente. Em dado momento desse tempo que não é tempo, foi cometido um assassinato. Um dos seres foi morto, retalhado e enterrado, e das partes sepultadas brotaram as plantas alimentícias para sustento dos povos. Naquele mesmo instante, os sexos se diferenciaram, e para contrabalançar a morte que chegara, houve geração e nascimento. O mundo começa com um assassinato. O mundo do tempo inicia com a morte, pois o tempo é morte. Fora do tempo, tudo dura para sempre, mas o tempo é morte, e a desintegração da forma possibilita o surgimento de uma nova forma. Esse é o conteúdo apresentado nessa história.
Portanto, o que comemos é uma deidade morta, seja um animal que matamos ou uma planta que colhemos. Dar graças antes das refeições teve seu sentido reduzido a um agradecimento a Deus por nos ter dado o alimento, mas a verdadeira graça seria agradecer a Deus por ser o alimento. Esse é o sentido da comunhão na Igreja Católica, onde o que se come é Deus, Jesus, que deu sua vida para que nós tenhamos vida. Esse é o sentido dos mistérios. Nossa vida vive de vida. Será que aceitamos esse fato? Ou pensamos, eu esperava que nossa vida fosse algo diferente disso? Este é um mistério da afirmação das coisas como elas são, e de tudo o que é simbolizado na elevação do grão de trigo. As várias cestas utilizadas nos rituais eram, ao que parece, formas de produzir esse choque de percepção. Todo o corpo longo de nossa vida e também a comida que comemos é o ser divino. Nós mesmos como comida. Taitiria. Não tenho a menor ideia de como se pronuncia isto, mas enfim. Taitiria Upanishad, conforme citado acima, afirma em alto e bom som: oh maravilha, oh maravilha, oh maravilha, eu sou a comida, eu sou comida, eu sou comida, eu sou o comedor, eu sou o comedor, eu sou o comedor. Aquele que percebe isso brilha como o sol. O objetivo dos mistérios não é impedir que o alimento que somos chegue à boca daqueles que nos vão consumir, mas acolher essa consumação. Dionísio e o Divino Feminino. Nas figuras 133 e 134, Triptólemo, com o trigo na mão, assume a forma de um velho. Novamente o tema do homem velho e novo, cujo carro está sendo guiado por Hermes. Do outro lado do mesmo vaso temos a imagem de Dionísio no carro sendo guiado por um sátiro, que leva a taça de vinho e o vaso. Observem o grão na mão de Triptólemo e o vinho na mão de Dionísio. Na missa da Igreja Católica, há a hóstia e o vinho. É uma continuação do culto clássico dos mistérios, com a mesma mensagem sendo comunicada ao iniciado. Nos mistérios de Dionísio, há uma ênfase bastante acentuada no viés da obscenidade, da tortura e dos aspectos destrutivos. Dionísio nasceu de Semele, mas não exatamente. Zeus, num de seus casos extraconjugais, gerou Dionísio na mulher mortal Semele. Essa senhora teve a indiscrição de se gabar do evento para Hera, conhecida por seus ataques de ciúme. Desta vez, Hera resolveu usar de ardil em vez de força para obter vingança. Ela insinua a Semele que esta não conheceu a Zeus em sua plena majestade e zomba da mortal por esse motivo. Pois bem, quando Zeus se aproxima novamente de Semele, ela o acusa de não ter se revelado a ela como fazia com Hera. Zeus a adverte contra tamanha imprudência, mas ela insiste, dizendo que ele prometera dar-lhe tudo o que ela quisesse. Zeus então desvela sua plena divindade, e este é o fim da pobre Semele. Ela é incinerada. A moral da história é que não se deve invocar mais divindade do que se está preparado para encontrar. Mas Zeus se preocupa com o feto no ventre de Semele, aquele que viria a ser Dionísio, e o enfia na sua coxa, desta feita tornando Dionísio o nascido duas vezes, uma do ventre de sua mãe e outra do ventre masculino da coxa de Zeus. O sentido da iniciação masculina é, como vimos, receber a vida física de nossa mãe enquanto o pai nos transmite a vida cultural e espiritual, a vida como será vivida na sociedade. Portanto, todas as imagens da iniciação masculina se relacionam com o ventre masculino e o nascimento masculino. Dar vida a uma criatura civilizada não é simplesmente um pequeno fenômeno natural.
Ao nascer, Dionísio é entregue a Hermes, que o confia às ninfas para ser criado e educado. O relacionamento entre esses dois deuses é importante. Hermes guia as almas ao conhecimento da vida eterna através da iniciação intelectual, ao passo que Dionísio representa a inspiração súbita, a energia da vida jorrando no templo e lançando fora as velhas formas para criar vida nova. Diz a lenda que um dia Dionísio estava de pé num promontório com vista para o Mediterrâneo quando vê passar um navio pirata. Os piratas dizem: "Vamos pegar aquele rapaz e vendê-lo como escravo." Dionísio se deixa capturar. E quando está seguro a bordo, o navio já no meio do Mediterrâneo, ele solta um rugido de leopardo. Ramos de videira começam a crescer e cobrir todo o barco. O mastro, as forquetas dos remos, tudo. Apavorados, os piratas se atiram ao mar e se tornam golfinhos. Dionísio passa a ser o deus associado ao êxtase religioso em Atenas e outras cidades gregas. A mitologia indo-europeia de orientação masculina, com seu autoritarismo e supressão das mulheres, era então o padrão cultural imposto desde o final da Era do Bronze. Mas nesse momento entra Dionísio, e com ele um irromper de um tipo de energia que estivera associado com os cultos da deusa. As Mênades, mulheres que participavam dos ritos de Dionísio, se perdiam em arrebatamento. Embriagadas pelo vinho de Dionísio, despedaçavam animais e dançavam danças loucas. O leopardo, que sempre fora associado à deusa, se torna o tótem de Dionísio, enquanto seu tirso representa a seiva vegetal ou a energia vital. Em sua obra As Bacantes, Eurípides conta a história do rei Penteu, que estava indignadíssimo com o fato de sua própria mãe estar lá fora, nas montanhas, junto com aquele bando furioso de mulheres estáticas e selvagens. O rei decide ir até lá à noite espionar para ver o que elas estavam aprontando, muito embora tenha sido alertado a manter distância. Num momento de loucura, sem reconhecê-lo, elas o despedaçam. A própria mãe de Penteu arranca sua cabeça, espeta-a numa lança e sai gritando exaltada com a cabeça do filho, vertendo sangue sobre suas mãos. Afinal, o que significa tudo isso? As duas grandes deidades nesse contexto são Apolo e Dionísio. Mencionei a análise dessas duas deidades por Nietzsche em O Nascimento da Tragédia. Nietzsche observa que Apolo representa o Senhor da Luz, o Principium Individuationis, mundo individuado iluminado pela luz solar, em cuja visão cada um de nós é diferente do outro. Nesse contexto, as diferenças é que são encantadoras, interessantes e importantes. Portanto, nesse mundo vemos as diferenças iluminadas pela luz de Apolo. A arte apolínea acentua as diferenças e confere um sentido de alegria a quem a contempla. O mundo dionisíaco, por outro lado, representa o influxo do tempo que destrói e faz surgir todas as coisas. É um poder generativo que se arroja emergindo da escuridão. Ora, na nossa arte, no nosso viver, podemos acentuar tanto a luz que perdemos contato com a energia e o dinamismo escuros do fator tempo dentro de nós, tornando-nos formais, secos e mortos. Em contraposição, podemos sentir exaltação, o irromper da excitação e a vitalidade da transformação. O problema da vida e da arte é encontrar o equilíbrio entre esses dois polos. O argumento de Nietzsche, que não pode ser desprezado, é que nos sistemas patriarcais dos séculos X, IX e VIII a.C., a ênfase recaía demais no lado luminoso e que foram principalmente as mulheres que sentiram a necessidade de participar do movimento regenerativo. E esse desejo irrompe através dos excessos selvagens. Qualquer deidade, qualquer força que esteve muito reprimida, corre o perigo de brotar com força excessiva. Nietzsche vê a escultura como a arte fundamental do deleite na forma, e a música como a arte fundamental do movimento no tempo e no fluxo. Música sem forma é só barulho, e a escultura sem afluência de novas inspirações se torna mera matéria acadêmica e morta.
A tragédia grega, argumenta ele, é a representação fundamental do jogo entre Apolo e Dionísio. Os personagens no palco representam as formas que não devem ser quebradas, e o coro não é individuado. Todos se movem como numa procissão, que é um grande momento dionisíaco. Movendo-se ritmicamente em conjunto, ao invés de como entidades individuais, eles representam o fato dionisíaco. O arrebatamento da tragédia é aquele de ver a forma quebrada para que haja um influxo da radiância da luz transcendente. A arte é o espelho da natureza. O tema do espelho é muito importante, e através de todas essas formas, simplesmente refletidas no espelho, algo que está além das formas nos fala. Há uma meditação tibetana chamada meditação do espelho, que consiste em olhar nosso rosto no espelho, depois quebrar o espelho e constatar que nada aconteceu. Nosso corpo é como se fosse o reflexo espelhado de nosso aspecto eterno. No vaso da figura 138, vemos Dionísio montado no pleno poder dessa energia mãe de destruição e criação, simbolizado pelo leopardo. Ele está montado, mas poucos de nós poderiam cavalgar nessa energia com tal calma e compostura. Isso seria o ápice da divindade, ou o apogeu do mistério. Viver com tal equanimidade divinal em cima da cascata contida de energia vital sem ser feito em pedaços. O culto a Dionísio é um ressurgimento dos mistérios, que já eram conhecidos no mundo grego, onde eram encenados de modo calmo, decente e harmonioso. Contudo, quando uma força psíquica é suprimida e irrompe subitamente, o influxo é sempre fortíssimo. Ele jorra com um poder terrível, e isso precisa acontecer. Essa força precisa ter permissão de encontrar o caminho para fora a fim de se assentar de novo depois. Vimos a bela estatueta de Knossos, figura 30. A deusa segura serpentes nas duas mãos com a cabeça encimada por uma pantera. A pantera representa o poder solar, a vida eterna desvinculada do campo do tempo. O tempo é o campo do nascimento e da morte, da luz e da escuridão, do certo e do errado, dos pares de opostos. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento dos pares de opostos e foram catapultados para o campo do tempo. Eles, que antes estavam no jardim unidos a Deus e um ao outro, agora estavam separados de Deus e divididos em macho e fêmea. Portanto, as serpentes representam a energia da vida no campo do tempo, ao passo que a pantera representa o princípio eterno, solar, desvinculado do campo do tempo. A consciência absoluta e única. A deusa abarca esses dois âmbitos da experiência. A peça de cerâmica bela e iluminadora da figura 139 mostra de modo dramático o tema da iniciação. Trata-se de um quilix, não sei, de figuras vermelhas que mostra claramente um rapaz sendo iniciado por uma ninfa. A mulher é a iniciadora. A coisa mais importante sobre a deusa não é a questão de se as mulheres se sentavam no trono ou comandavam uma estrutura social matriarcal, mas se a qualidade feminina, o ser da mulher, o sentido do feminino, era compreendido, conhecido e respeitado. Sob a serpente está escrito Tétis, e no final da bainha da espada do jovem está escrito o nome Peleu. Eles são a mãe e o pai de Aquiles, ou seja, esta é uma cena de casamento. Casamento como iniciação do macho para o sentido da vida, não para o que a mente pode conceber como sendo vida. Na antiga tradição literária masculina, a história é contada, grosso modo, da seguinte maneira. Tétis era uma linda ninfa do mar, por quem Zeus se apaixonou, mas quando soube da profecia de Prometeu, de que o filho de Tétis seria mais poderoso e maior que seu pai, Zeus achou melhor desistir e providenciar para que Tétis se casasse com um mortal. A lenda prossegue dizendo que, quando Peleu foi possuí-la, ela esquivou-se dele pela metamorfose. Ela transformou-se em serpente, em leão, em água e em fogo. Mas todas as vezes, Peleu soube dominá-la. No entanto, a figura nos mostra algo bem diferente.
Ela pertence à tradição anterior, da deusa-mãe, fora das esferas da influência política de Atenas e da tradição masculina. Os animais que ela segura são os mesmos que a deusa de Creta tinha, nas mãos serpentes e uma pantera ou leão na cabeça. Sabemos exatamente quem ela é e vemos o que ela ilumina. Esse é o sentido da iniciação nos mistérios. Essa é a ação da deusa. O que acontece a Peleu? A serpente da direita está abrindo seu olho interior, o olho da visão interior, da visão mística. A serpente, abaixo de sua orelha, está abrindo seus ouvidos à música das esferas, a misteriosa canção do universo. A serpente a seus pés pica seu tendão de Aquiles. É a mordida da morte do ego e da consciência racional, da abertura ao transcendente. Esta seria uma abertura ao conhecimento da energia e da vida que o leão representa. Lida em sua totalidade, essa imagem simboliza a realização mística maior. Se vivermos a vida pensando, vou morrer, será que quero viver outra vida? Então estaremos vivendo em termos de nossa consciência racional e da identificação de nós mesmos com nossa personalidade fenomênica. Isso representa a esperança de manter uma existência separada, e o mundo inteiro sussurra essa canção em nosso ouvido: morte e desejo. Se, por outro lado, aceitarmos a morte, ou em outras palavras, se estivermos dispostos a morrer para nossa continuidade de vida como personalidade separada e realmente morrer para ela, realmente assimilar a morte, beber o veneno da serpente e digeri-lo, o mundo passará a cantar uma nova melodia, a música do mundo. Mas não a do mundo em relação à nossa durabilidade, ou fama, ou outros desejos semelhantes. Os budistas nos falam de 8 ventos do karma. Quando deixamos que eles nos soprem de lá para cá, acabamos presos na armadilha da consciência do ego. O ego não deve ser eliminado, não. A eliminação do ego é um dos grandes erros do yoga. O ego deve estabelecer relações. A função do ego é nos colocar em contato com o mundo tal qual é e com nós mesmos tais quais somos. Mas ele deve se relacionar também com a percepção mística. Os 8 ventos kármicos são desejo pelo prazer e medo da dor, desejo pela riqueza e medo da perda, desejo de elogios e medo da culpa, e desejo da fama e medo da má fama. Portanto, no instante em que a picada foi assimilada, o ouvido e o olho interno se abrem. É isso que Tétis ofereceu a Peleu. O próximo detalhe a observar são as mãos. Nelas temos o relacionamento entre Yin e Yang. As mãos dele estão em posição de Yin e Yang. As duas juntas, o bem e o mal juntos. 2 pontos de vista prevalecem dentro do pensamento religioso. Um é ético, ser bom versus ser mal. O outro transcende os pares de opostos, indo além do bem e do mal e reconhecendo que nós e o mundo somos manifestações dessas duas forças que se relacionam. Peleu acaba de chegar a esta compreensão. A cratera da figura 140 mostra Dionísio e sua mãe Semele como tendo a mesma idade, em seu aspecto eterno, homem e mulher, mãe e filho, mas também consortes. Entre eles está o cálice com vinho, o sangue de Cristo da missa da época posterior. A postura das mãos é muito interessante. É um mudra, postura simbólica usada na meditação hindu que transmite a força e a vitalidade da consciência no mundo. Essa representação corresponde à coroação da Virgem por Cristo no céu, o mundo atemporal do relacionamento da mãe com aquele que ela traz ao mundo como seu filho. Abre aspas. Desenterrada em 1837 na cidade de Pietroasa, na região de Buzău, Romênia, a taça órfica foi enterrada junto com 21 outras peças preciosas, possivelmente no tempo dos hunos. Levadas a Moscou durante a Primeira Guerra Mundial a fim de protegê-las dos alemães, a coleção completa foi derretida pelos comunistas por causa do ouro. Mas, felizmente, durante o inverno de 1867 e 68, ela tinha sido emprestada à Inglaterra, onde foi fotografada e produzida por meio de galvanoplastia.
e reproduzida por meio de galvanoplastia. Fecha aspas. Na posição central, vemos a deusa Deméter sentada sobre sua cesta misteriosa. Na mão, ela traz o copo, que podemos ver como o graal ou o cálice do sangue de Dionísio com a marca da vinha. Há 16 figuras à sua volta, e observando a sequência, podemos seguir um por um os estágios da jornada do mistério. O círculo interno em torno da deusa mostra a condição da mente do prisioneiro que não foi iniciado. Ainda adormecido na vida, ele não vê outra coisa senão predadores e presas. Tudo é triste, a vida consome a vida. Leões consomem gazelas, leopardos comem gazelas, gazelas comem plantas, cães comem cães. Que horror! A vida é algo que não deveria existir. Pensamento do não iniciado. Mas, se passarmos pela iniciação e percebermos o jogo de formas eternas passando por suas inflexões temporais, vivenciaremos a radiância permeando a tristeza. E nesse momento surge a canção, como no caso de Orfeu decapitado pelas Mênades, após seu fracasso na tentativa de trazer Eurídice de volta do Hades. Ainda cantando, sua cabeça flutua rio abaixo até dar na ilha de Lesbos, ilha do lirismo poético. É necessário perder a cabeça, deixá-la cantar e esquecer toda a vida terrena. Mas após a iniciação, surge o conhecimento de que esta é apenas uma amostra superficial de harmonia. Como diz Goethe, tudo repousa bem em Deus, o Senhor. Tudo repousa bem em Deus, o Senhor. Toda fadiga, toda luta repousa no bem divino. Portanto, se pudermos nos livrar do medo e do desejo e assumir a postura do êxtase, da estase estética, o mundo cantará. É aqui. É aqui. Como consta do Evangelho de Tomé, o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. E não o vemos porque temos medo. E estamos cheios de desejos. Mas, se estes forem eliminados, veremos. Portanto, esta é a condição daquele que sonha. Em toda a volta vemos o caminho da iniciação, o caminho para passar por ela, para compreender nossa androginia metafísica e nossa imortalidade, que anda de mãos dadas com a nossa mortalidade. E ao compreender essas coisas, perceberemos que estamos bem, e que também o mundo está bem.